ver se ela aprova o tamanho. Tá vendo o tamanho? Ó, ó, ó. Ai, vocês estão me vendo de ponta cabeça? Pra quem não sabe, o programa é o Upside Down. Estamos no ar. Ah, Fred, você não pode comer. Não, esse você pode, é de cenoura. Sejam bem-vindos. A Angélica já tá aí. Ai, depois eu quero que ela fale do meu bolo, ó, ó. Filha de confeiteiro, tá, Angélica? Então, fica a dica. Tá aqui, mas eu fiz especialmente pra você, hein? Sejam bem-vindos a mais um programa Upside Down do Best Shop TV USA. Um programa e um canal streaming em língua portuguesa. E o que é mais importante, é propagado no mundo inteiro para quem fala o nosso idioma. Aleluia! Podemos divulgar os nossos produtos, os nossos serviços, a nossa marca e fazer isso com muita maestria, porque eu vou falar para vocês, o Best Shop TV USA é um canal de ponta e hoje ele está em várias plataformas como Roku TV, Amazon Fire e em breve no Apple TV, certo, produção? E para quem quiser anunciar o seu produto e serviço e ainda divulgar a sua marca, não deixe de nos conectar através do nosso canal no YouTube. Então vão até lá, cliquem no nosso sininho de notificação, se inscrevam no nosso programa e sejam muito bem-vindos. E eu vou conectar hoje a nossa entrevistada. Eu vim até de avental, ó, ó. Bem de chefe de cozinha, só que não, porque quem é mestre nisso é a pessoa que a gente vai estar falando hoje. Então, vamos conectar a nossa querida Master Blaster, Angélica Hubner. Que delícia ter ela aqui com a gente! Olá! Tudo bom, pessoal? Para você. Ah, obrigada. E aí, tudo bem? Tudo. Eu fiz um bolo de cenoura. Delícia, meu favorito. Eu não sei Mas... se a iluminação tá muito ruim aqui. Como E a que minha? tá? A minha, você tá me vendo bem? Não, a sua tá. Eu é que a minha tô achando que tá muito Tá escuro. escuro. É. É, Você eu tá no não escurinho sei do por quê. cinema. É. Não sei por que que tá escuro, não era para estar. Tá faltando uma luz aqui. Você sabe que a produção pediu para eu fazer esse bolo. Aí, o meu coach tá me assistindo, certo? Sim. Então, não posso comer, mas é de cenoura. Aí, eu também não posso entregar pro back-office, porque o back-office tá fazendo a dieta junto comigo aqui, o backstage. Que dieta você tá fazendo? Porque eu também tô fazendo uma dieta aqui. Ah, então, Angélica, assim, eu depois que cheguei na América, eu engordei só 15 quilos. Ah, bom, você engordou menos do que eu engordei 20. É, mas quanto tempo você tá aqui, amiga? 20 anos. Ah, eu tô 5 bem. Proporcionalmente, eu tô bem pior que tu. Ah, bom, aí sim, com certeza. Então, o que que acontece? Eu tive aí alguns episódios não muito felizes em abril em relação à minha saúde. E aí eu tenho um casal querido que está aqui nos assistindo, que é a Mariana e o Flávio, que eu super recomendo, by the way. Vieram aqui em casa, puxaram a nossa orelha, Ah, Leandro, imagina. entendeu? Fizeram a limpa na despensa, doei tudo, aproveitei o Covid, doei, desapeguei. Ó, eu vou limpar meu telefone. Quem sabe é o telefone? Telefone de confeiteira é sujo, né? Toda hora a gente pega com a mão suja no telefone. Tadinho do meu telefone, é um sobrevivente. Meu, você tem noção do quanto eu tô feliz de estar aqui com você hoje? Eu vou te falar por quê. Diga, por quê? Meu pai era confeiteiro. Ai, que legal! Que Então, emoção! se eu chorar, Ah, eu cresci em padaria. ai, que gostoso, que gostoso. Com
17 anos, foi meu primeiro emprego. O dono da padaria, o seu Joaquim, português, né? Eu sou de São Paulo, da Sim. Zona Norte. O pessoal do colégio que estiver me assistindo vai saber de onde eu estou falando. E a padaria, chegava Natal e Páscoa, meu pai tinha que fazer um monte de panetone, chocotone, né? Uhum. E aí o meu pai meio que me contratou para eu polvilhar as frutas e os pingos de chocolate. Você fazia metade e comia a outra metade. E viva o Sei FG! bem. E viva a higiene, porque era assim, com a mesma mão que eu punho, Ah, sim, era, né? Já ia com antibactericida junto, né? olha, era uma bênção cá para nós. Aí, quando a produção falou assim, gente, vamos entrevistar a Angélica. Aí eu falei, para, porque eu vou lembrar, entendeu? Sim, vem a memória afetiva de tudo isso, né? Porque comida é memória afetiva, né? Então, eu nessa quarentena, o que que eu fiz? Como eu também estou nessa dieta, eu estou fazendo a Keto Diet, né? E que é a dieta cetogênica, ela é bem rigorosa. Aí eu achei uma caixa de receitas da minha mãe, da minha avó. Tinha um caderninho da minha avó de 1967, eu nem era nascida. Oh, E aí eu comecei a tentar reproduzir essas receitas como receitas low carb, tirando todo a farinha, modificando. Então eu fiz um monte nessa quarentena, eu fiz um monte de receita assim, um monte de receita low carb para poder ter essa memória afetiva, né? Porque dá uma aquecida na gente quando a gente não come dá? alguma coisa que lembra a infância, né? Você sabe, você está falando aqui, eu quero dar as boas-vindas para muita gente que já está. Então, eu vou falar os nomes. Tá, e eu O vou Wellington trocar o óculos Longo, para eu poder diretor, enxergar. diretor tá me vendo, então, ó, Pato, fazendo tudo. Hum, Diretor, depois você dá a estrelinha aí, diretor. O Fred, ai, querido, né, Fred, ó, você tinha que estar aqui, né, corredor, para comer o bolo, tá? Que eu não vou poder. A Mariane, nossa coach, a Gigi, linda, a Grace, obrigada por estar aqui. Grace, lá do Brasil, está nos que assistindo. legal. Patrícia Rodrigues, sejam bem-vindas. O Jorge, ai, querido. Mônica, seja bem-vinda. A Denise, ai, a Denise falando do açúcar de confeiteiro. Nós vamos falar disso, Dê, porque essa aqui é PhD. Ó, nem vou falar nada. A nossa Dani, sua e minha. Dani Couto, Dani amo demais. Couto, tá aí, ó, minha parceirona. A Ângela Moura, a Matilda, quem mais? Ixi, a Karina. Bom, tá aqui, uma turma boa. E Ah, para a que gente joia. começar a nossa live, Oi? para começar a nossa live, como é que foi essa sua imersão na confeitaria? Isso já vem de família, então. Então, eu cresci numa família, vamos dizer assim, minha mãe e minha avó banqueteiras. Elas não faziam isso profissionalmente, elas faziam isso para a família. Minha família é uma família muito grande, faz muita festa. Assim, eu vou contar só uma particularidade. Vai ter um pouco de barulho, porque a gente está aqui na Bakery, está tendo produção aqui. Hoje é dia de produção, vocês vão ouvir barulho às vezes de batedeira, de panela batendo, mas faz parte, viu, gente? É ao vivo, por isso que a gente curte. É Exato, assim mesmo. exato. Então, e aí, a minha família, a gente tem uma tradição de... A minha bisavó, ela teve muitos filhos e os filhos se espalharam pelo Brasil. E ela instituiu um dia no ano que todos os filhos deveriam voltar para a casa dela. Isso, minha mãe era bebê. Então, foi instituído a concentração da família Hubner. Então, todo ano a família Hubner se reúne e faz. Então, tem livro ata, todo mundo assina, são 3 dias todo mundo junto. Inclusive, nessa quarentena era para estar acontecendo pela primeira vez aqui em Orlando e não foi possível. Era para ter acontecido há um mês atrás, é muito triste. Ia ter mais de 50 pessoas da família aqui, a gente ia fazer 3 dias. Bom,
E com isso a gente sempre cozinhou muito, né? Cozinhou para muita gente. Meus pais se separaram e eu fui morar na casa dos meus avós com a minha mãe. Então era onde todo mundo se reunia, era uma casa grande. Então eu cresci vendo minha mãe e minha avó cozinharem para a família. Mas eu nunca me arrisquei, não é que eu nunca me arrisquei, eu me arriscava, mas os meus bolos só davam errado. Meus bolos nunca davam certo. Então todo mundo falou: desiste, Angélica, que seu bolo. Eu sempre cozinhei salgado muito bem, mas o bolo dava errado. E aí eu fui fazer magistério, me formei. E quando eu me formei, eu fui dar aula numa escola de sítio lá. Eu sou de Sorocaba, e uma cidade pequenininha chamada Piedade, do lado de Sorocaba. E eu fui dar aula nessa escola de sítio. Primeiro, imagina, né? Recém-formada, se pega a última escola que existe no estado, né? Foi essa escola. Eu pegava trator junto com os boias. Pra você ter uma ideia, eu pegava trator junto com os boias frias para ir até a escola. Aí chegava lá, além de eu dar aula, eu tinha que cozinhar para os alunos. Imagina, uma menina de 18 anos que tinha que cozinhar. Só que daí tinha aquela comida que o Estado manda, horrível, aquele saco, aquelas coisas. E eu falava: não, eu não gosto disso, eu tenho que inventar. E aí foi ali, aos 18 anos, tendo que cozinhar para os meus alunos, que eu comecei a inventar comida. Eu inventava, eu pegava aquilo que o Estado dava e transformava em alguma coisa gostosa. Do limão à limonada. Exato. Aí um pouco mais tarde, eu já casada, minha mãe professora, aliás, antes de eu me casar, para eu me casar, minha mãe fez toda a minha festa de casamento. Ela começou a fazer chocolate, trufa, ovo de Páscoa, e eu comecei a ajudá-la nisso. Então aí eu comecei na área da confeitaria mesmo, cozinhando com a minha mãe, fazendo as trufas, os ovos de Páscoa. Aí depois me casei. E um mau passo na vida, né? Eu me separei, perdi o emprego, já estava nesse meu segundo relacionamento, que eu tô casada já há 24 anos, foi mais ou menos nessa época, e com um filho pequeno para criar, os dois desempregados, eu não tinha mais comida em casa, eu não tinha mais nada, eu tinha R$ 5. E eu falei pro meu marido, eu falei: olha, a gente tem que fazer alguma coisa, porque não dá pra gente morrer de fome, né? O que eu vou fazer? E eu assistia muito aos programas da Ana Maria Braga, que eram lá na Record ainda. E eu falei: olha, eu sou boa em fazer pão. Falei para ele: vai no mercadinho lá, compra os produtos. A gente tinha R$ 5. Sabe qual é o último? Conta de luz atrasada, tudo atrasado. Eu tava no fundo do poço. Eu falei: eu sempre soube que quem trabalha com comida nunca falta, porque você tá sempre. Mas eu tinha que dar um passo ali. Eu falei: ou eu uso esse dinheiro que eu tenho para fazer alguma coisa, ou. E aí meu marido foi lá, comprou, eu consegui. Eu lembro que com esses R$ 5 eu consegui fazer 5 pães. Na minha cidade, a minha família é uma família muito conhecida, né? Tem um sobrenome de peso. Meu avô foi presidente do Clube São Bento. Então, eu tinha que pegar o meu orgulho, porque eu sou de uma família conhecida. Eu tive que pegar o meu orgulho, enviar o orgulho. Ninguém sabia. Tanto é que minha família, depois, todo mundo foi saber. Por que você me falou que vocês estavam passando necessidade? Por causa de orgulho. Eu não vou falar. E aí eu peguei e fiz 5 pães e fui de porta em porta batendo e vendendo pão. Eu vendi os 5 pães, voltei para casa com R$ 10. Falei pro meu marido: volta lá, compra mais material que eu vou fazer mais. E assim eu fui fazendo. Daí eu falei: bom, acho que eu vou fazer bolo para vender também. Eu falei: para as pessoas não enjoarem só comer pão, eu vou fazer bolo. Aí eu fiz bolo, mas os meus bolos solavam. E eu falei: meu Deus do céu, e eu comecei a perder material. Eu falei: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu esfarelava o bolo, porque ele tinha solado, né? Eu esfarelava o bolo e fazia bolo de pote. Eu falei: bom, comecei a vender bolo de pote. Aí eu comecei a vender para restaurante, fazer sobremesas para restaurante. Aí é que eu fui começar a estudar, ver o que estava acontecendo. E aí, minhas irmãs já estavam morando aqui nos Estados Unidos. E aí a gente decidiu vir tentar a vida aqui. Aí quando eu vim para cá, eu fui trabalhar no primeiro café que abriu aqui em Orlando, chamava Tie Break Café. Era um café e mini mercadinho. E aí eu era a única funcionária lá,
E aí eu comecei a fazer bolo para as pessoas que estavam, né, que iam lá, os brasileiros começaram, né, a conhecer. Eu fazia sobremesa, eu cozinhava nesse café, fazia sobremesa, e aí voltava para casa, fazia as minhas encomendas e assim as coisas foram acontecendo. E aí passei a viver da confeitaria. Você sabe, tem muita gente comentando aqui, né? Tem a Priscila que está de Roma te ouvindo. Ai, que Priscila legal. Raquel. A Dani, né? Lógico, adora essa história. A Patrícia também, aqui minha sogra, né? A Denise colocando lição de vida. Quando eu escuto esse tipo de coisa, eu fico assim extremamente emocionada e muito feliz por algumas razões. Meu pai dizia assim: todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os Não vê tombos que eu os levo, tombos que eu levo, exatamente. né? Então, eu não lembro um dia do meu pai ter ficado sem trabalhar. Uhum. E o que você falou é muito verdade. Na minha casa nunca faltou comida, nunca faltou pão, nunca faltou leite, porque como ele era confeiteiro, ele tinha uma raiva quando Uhum. alguém chamava ele de padeiro. Ele Uhum. falava: eu não sou padeiro, mas ele fazia pão, fazia muito Sim. bem. Mas o negócio dele era confeiteiro. E o meu pai era um cara que ele não sabia ler e escrever. Ele parou no primeiro ano do colégio, primeiro primário, e eu falava, gente, como é que ele fazia aqueles bolos? Aquelas coisas. Então, assim, você contando tudo isso, para muita gente, que eu acho que quem te segue, obviamente, conhece a sua história, a sua trajetória. Eu tenho contado aos poucos, né? Porque assim, eu comecei essa vida online agora faz pouco tempo. Eu já dei meu testemunho, já falei várias vezes. Porque assim, o que eu tenho falado muito para as pessoas, e eu comecei um projeto com a pandemia, né? Eu pensei assim, eu falei assim, eu me ponho muito, eu sou uma pessoa muito empática, né? Eu me ponho muito no lugar das pessoas. Eu falei assim, eu sei que algumas pessoas vão sofrer, porque elas vão pensar assim, o que é que eu vou fazer? Né? Como que eu vou me virar agora? Eu preciso fazer alguma coisa para sustentar a minha família. Eu me vi nessa situação lá atrás, né? Lá atrás, nesse momento de o que eu vou fazer? Eu sei que se eu fizer alguma coisa de comer, né, as pessoas elas vão comprar, porque comer todo mundo come, né? Compra alguma coisa. Então, eu falei assim, eu vou ensinar as pessoas. Eu faço isso, esse é o meu ganha-pão, né? Eu ganho dinheiro fazendo bolo, vendendo bolo, salgado, comida. Mas eu falei assim, mas eu posso também usar o meu dom e ensinar as pessoas que estão aí hoje sem trabalho, ensinar as pessoas a se reinventarem. Então, assim, voltando um pouquinho na minha trajetória, né? Quando eu cheguei aqui aqui nos Estados Unidos e comecei a fazer, não foi fácil, né? Porque é uma profissão nova no mercado, num país diferente, as pessoas não te conhecem ainda, mas eu tive muita sorte, foi Deus. Eu trabalhava num café, então era o único café, era o ponto de encontro das pessoas, então as pessoas foram me conhecendo ali, me abriu muitas portas. Depois eu acabei sendo dona desse café, porque ele foi vendido para uma outra pessoa e essa outra pessoa, depois que ela conseguiu o documento dela, ela falou: olha, eu quero vender para você, eu não quero mais. Assim, sempre as coisas aconteceram para mim numa coisa assim, você fala assim, não, é Deus, né? E aí a gente comprou, depois eu fiquei doente, eu tive que ir embora. Aí quando eu voltei de novo para cá, o negócio de bolo não deixou de ser nosso, porque a minha irmã ficou fazendo o bolo aqui enquanto eu fui me tratar no Brasil e tudo. Voltei, e aí eu voltei com uma ideia diferente, né? De ampliar, de querer realmente a coisa crescer. E no ano de 2010 a gente abriu um café, mas foi bem numa época também que houve uma quebradeira aqui nos Estados Unidos, que foi a questão da bolha, e foi muito difícil. E em 2013 eu tive que fechar esse café. Foi o maior sentimento de fracasso da minha vida.
Eu chorava, Fernanda, dia e noite. Eu falava pro meu marido, eu fracassei. Eu fracassei. O que que as pessoas vão falar de mim? Meu Deus do céu, que vergonha. Eu tinha vergonha, sabe? Eu não fiquei devendo nada para ninguém, porque assim, a minha mãe, uma pessoa maravilhosa, é daquelas mães leoas, sabe? Ela falou assim: não, minha filha, ela fez um empréstimo, ela me deu esse dinheiro para eu quitar essas dívidas e não ficar com o nome, vamos dizer, com o nome sujo na praça. Então eu encerrei o business sem dever nada para ninguém. Claro, devendo para o banco, né? Minha mãe fez o empréstimo, só que foi um empréstimo no nome dela. Então, tipo assim, eu tinha que comer, mas antes eu tinha que pagar o empréstimo para minha mãe. Então, de 2013 julho de 2013, quando a gente fechou, até janeiro de 2014, foram meses muito difíceis para mim, em termos de me sentir fracassada, de ter uma dívida enorme para pagar, uma preocupação porque é a aposentadoria da minha mãe. E aí eu tive um anjo na minha vida, que são os meus dois primos. Uma é minha prima que está fazendo aniversário hoje, inclusive, e o meu primo que mora aqui em Orlando. Eles viram a minha situação e eles falaram assim: Angê, a gente não quer ver você nessa situação. Nós vamos quitar a sua dívida, porque eu quero que você cresça. E você só paga a gente o dia que você puder. Porque a gente quer ver você viver. Eu não quero ver você desse jeito. Sabe que você pegar tudo que você tem e enfiar dentro de um apartamento de 2 quartos, Fernanda? Eu realmente estava me sentindo muito fracassada. E aí, o dia que eles fizeram isso, as portas para mim assim se abriram de uma tal maneira. Eu achei uma outra casa para mudar. No mês seguinte, eu aluguei uma cozinha para poder tirar a minha licença, para poder trabalhar regular, porque até então eu trabalhava regular porque eu tinha um business e de repente eu voltei para casa. Como que eu não posso dar um passo para trás? E aí eu consegui essa cozinha, aluguei essa cozinha, tirei minhas licenças e aí as coisas começaram a andar. Consegui em 2 anos quitar essa dívida para o meu primo. Em 2 anos eu quitei essa dívida. Só que nesse período, o que, que aconteceu? Eu fiz um boom e tive muitos parceiros comerciais que compravam e de repente eu fui denunciada. De repente, sim, de repente um fiscal bate lá no supermercado brasileiro e fala assim: olha, nós viemos aqui porque nós recebemos uma denúncia que uma tal de Angélica faz bolo para vocês e ela não tem licença. Sim, 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 sim. E aí o supermercado brasileiro, eles estavam com mais de 20 bolos na geladeira, me liga desesperada, eu falo: olha, eu tenho licença sim. Mas espera aí que, né, o meu marido tá na rua, eu não sei onde tá e não sei o quê. Aí, e são 2 licenças que a gente tem que ter. A gente tem que ter a licença de comida, né? E você tem que ter um certificado de manuseio de alimentos. Esse certificado fazia um mês que tinha vencido. E eu não sabia, porque ele tem validade de 5 anos. Aí eu falei com o fiscal, dei as coisas para o fiscal, aí o fiscal falou: ah, tudo bem, esse certificado eu te dou 30 dias para você regularizar, não tem problema. O importante é que você tem. Aí consegui, em 30 dias, corri, estudei, fiz a prova tal, mandei para ele, beleza, passei. Aí terminou o ano, eu falei para o meu primo assim, eu falei: André, o que, que você acha? Em vez da gente alugar um lugar, porque a gente estava já procurando um lugar, porque a gente já tinha crescido, não dava mais para ficar com cozinha alugada. Cozinha alugada é aquelas share kitchen, né? Que você divide a cozinha com várias pessoas. Aí eu tinha que levar meu material, sair. Não funciona, não estava funcionando mais. E a gente não estava achando um lugar para alugar. Aí eu falei pro meu primo: o que, que você acha da gente comprar? Né? Ele falou assim: olha, eu não só acho maravilhoso você comprar, como eu vou comprar para você. Você não vai precisar financiar no banco. Eu vou financiar para você. Você vai pagar como você puder, com juros menores. Então, assim, eu falo que esse meu primo, ele é um anjo na minha vida, mas ele só fez isso porque ele acredita no meu trabalho. Ele vê o quanto eu me dedico, o meu esforço, porque senão ele não ia, né? E aí a gente começou a procurar e eu tinha um sonho, Fernanda. Eu tinha um sonho de uma casinha cor-de-rosa.
Uma casinha sozinha, só ela, cor-de-rosa. E aí a gente começou a procurar. De repente, eu vi num listing esse prédio que a gente tem. E era uma casinha, ela não era cor-de-rosa, ela era branca, mas eu falei, é lá que vai acontecer o meu negócio. E foi exatamente isso. A gente conseguiu comprar aqui, e aí começamos a reforma, tal. E aí a gente conseguiu, tipo assim, fazer um deal muito bom. E o meu primo falou, Angê, como a gente conseguiu comprar isso com um preço mais barato do que a gente imaginava, como você sonhou é como a gente vai fazer. Então a gente fez aqui, o lugar é tão lindo, é tão assim a minha cara, sabe? Assim, tão do jeito que eu sonhei. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, só para você ver aqui, ó. Ai, que lindo. Olha. É muito cute. Exatamente do jeito que eu tinha sonhado, sabe? Aquela coisinha que a pessoa chega aqui e se sente aconchegada, se sente em casa, né? Aonde que Aí, é, Angélica? Eu quero pôr o endereço. aqui é 8 Norte Fort 4, né? Street. Tá. 8. Tá. Rainy City. Ok. E aí, aí a gente veio para cá e, assim, é a realização de um sonho. Só que, vou contar uma outra coisa. Nesse período de reforma, atrasou mais do que a gente esperava. E, na verdade, a gente pensava que a gente mudaria para cá no mês de novembro de 2018. E as licenças aqui, elas têm validade de 1 ano, de janeiro a dezembro. E no mês, acho que de setembro, outubro, eu falei pro fiscal, né, que faz a inspeção anual, eu falei para ele assim, olha, eu comprei um local, eu não vou renovar minha licença na cozinha, eu vou renovar minha licença no meu novo local, né, porque a gente paga ela o ano inteiro, e a licença aqui, ela vale pro lugar, ela não é... você não pode tirar ela e levar para outro lugar, né? Uhum. Aí ele falou, não, tudo bem, não sei o que e tal. Aí, o que aconteceu? Chegou novembro, não ficou pronto. Chegou dezembro, não ficou pronto. Já foi me dando aquele frio, Fernanda, aquele frio. Chegou janeiro, não ficou pronto. Eu falava pro pessoal, pelo amor de Deus, agora eu não tenho licença, porque minha licença venceu. Quando foi o mês de fevereiro, eu fui denunciada. Sim. Eu fui denunciada. É verdade. Eu liguei para Dani Couto, desesperada. Eu falei, Dani do céu, eu acabei de ser denunciada de novo. O que eu vou fazer? Porque agora eu não tenho a licença, porque meu lugar não está pronto. E ela falava, de novo, Angélica. Eu falei, de novo, Dani. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu tava desesperada, porque a geladeira do mercado brasileiro tava lotada de bolo de novo. E o fiscal falou assim, eu tenho que jogar essas coisas no lixo. E eu falando para ele, eu falei, pelo amor de Deus, o meu local tá pronto. Eu falei, se o senhor quiser vir aqui, o senhor pode vir, tá pronto. Mas eu ainda não tenho como se fosse o Habite, né? Porque a prefeitura tinha que vir aqui liberar. Porque depois que eles liberam, eu chamo o corpo de bombeiro, eu chamo todo mundo. Ele falou assim, Angélica, eu conheço você e eu trabalho com você, porque ele já era meu fiscal desde o ano de 2010, né? Eu conheço você, eu conheço seu trabalho. Faz o seguinte, pede para o pessoal aqui do mercado brasileiro me dar uma invoice de dezembro com esses bolos que tem na geladeira, porque em dezembro você tinha licença. Ai, aí a Dani foi lá, catou uma invoice de dezembro, deu para ele, ele falou, pronto, tá resolvido. E aí em abril eu consegui tirar minha licença. Eu vou falar para você. É impressionante. E sabe que aí quando o fiscal veio aqui para tirar a licença, né? Ele falou assim, Angélica, é uma coisa impressionante, mas o maior número de denúncias que nós recebemos lá no FDA
é de brasileiro contra brasileiro. Você acredita? Sim. Maior número de denúncia do seu povo contra o seu povo. Exato. Aí eu falei assim, não, eu vou mudar essa história. Porque eu fui denunciada, eu fui denunciada 3 vezes. A primeira vez eu não tinha licença, eu estava em casa, e foi quando eu abri a primeira loja. Eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu fiz uma inauguração aqui, eu falei assim, eu vou convidar todas as confeiteiras da cidade. Convidei todas para virem aqui na inauguração. As que puderam, vieram. E aí eu lancei a ideia junto com a Dani Couto de termos um clube de confeitaria. Eu falei, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai apoiar essas confeiteiras, porque da mesma maneira que eu comecei lá em casa e depois regularizei a minha situação, eu vou ensinar e vou ajudar essas confeiteiras a fazer o mesmo. E eu nunca tive problema com concorrência, nunca. Eu sempre achei que a concorrência é uma coisa saudável quando você usa o fair play. E eu sempre achei que eu posso ser amiga da pessoa que faz a mesma coisa que eu. Porque eu não consigo fazer tudo para todo mundo. Então eu tenho que dividir aquilo. E eu sempre falei isso. Quando a gente divide, a gente multiplica. Porque eu divido com elas, eu não consigo, eu faço a minha produção, mas o que passar disso, eu não vou deixar o cliente sem. Eu vou começar a dividir com as pessoas. E quanto mais eu divido, mais eu ganho. Mais eu multiplico a minha sementeira, sabe? E aí a Dani embarcou comigo nessa jornada e a gente já está há 1 ano, eu e ela, trabalhando juntas, ajudando as confeiteiras e aqui da cidade, promovendo encontros ou um grupo de autoajuda, né? Ah, onde eu compro isso? Onde eu faço isso? Gente, minha cliente quer isso, eu não tenho. Ou, gente, olha, eu vou viajar, quem pode fazer? E aí a gente tem se ajudado e evitado. Eu não escutei mais no meio da confeitaria nenhuma denúncia, ninguém mais ser denunciada. E graças a Deus, né, por isso, e a gente vai procurar manter realmente isso e ajudando que todas consigam suas licenças, todas consigam ter a vida certinha, né? Quem planta o bem, colhe o bem. Sim, exatamente isso. E aí, quando veio essa pandemia, veio esse segundo projeto, que é de realmente estar capacitando as confeiteiras no mundo inteiro, aonde elas estiverem, e a gente tem tido gente na Europa, gente no Brasil, gente em tudo quanto é lugar, aqui nos Estados Unidos, participando com a gente. Como é que faz para fazer parte? Como é que faz? Então, eu e a Dani, a gente tem vários projetos. A gente tem um projeto que toda terça e quarta-feira a gente tem a live Faça e Venda. Normalmente na terça-feira eu faço com a Dani e na quarta-feira a gente sempre pega uma convidada, ou se não tem uma convidada, a Dani também faz. E a gente ensina alguma coisa para que essas meninas aprendam alguma coisa para fazer, para vender, né? Para se reinventar. A gente tem live todo dia, eu e a Dani, que a gente chama Vida de Confeiteira. Então, o que a gente mostra nessa vida de confeiteira? Eu e a Dani, a gente aparece ao vivo a qualquer hora do dia ou da noite, porque a gente fala que confeiteira passa as madrugadas trabalhando, então às vezes a gente vai aparecer de madrugada e a gente está sempre mostrando a gente faz esse tipo de live compartilhada e a Dani tá lá no local dela trabalhando, eu tô aqui e a gente mostra o que a gente está fazendo, a gente às vezes dá dicas, né? Tipo, eu tô fazendo isso, gente, olha, mas isso se faz assim, se faz assado. A gente mostra, às vezes, hoje, por exemplo, eu fiz a live, a Dani tava dirigindo, indo para uma loja comprar, às vezes a Dani tá numa loja, às vezes eu tô em casa, tô sem fazer nada. E aí a gente faz todos os dias essa live Vida de Confeiteira. E aí, com a questão dessas lives, as meninas às vezes vão colocando as dificuldades que elas vêm enfrentando na confeitaria, problemas delas com relação à família.
E aí surgiu também uma outra, e essa eu é que tenho feito todos os dias ao meio-dia aqui de Orlando, é um bate-papo. Então tem dia que todo mundo chora nesse bate-papo, porque eu conto a minha história e todo mundo chora. Eu já Tem chorei um monte. dia, tem dia que a gente começa a conversar, hoje mesmo a gente conversou, por que que as confeiteiras elas têm aquele problema de rixa, né? Então hoje a gente estava conversando sobre isso, porque foi uma coisa muito legal que aconteceu esses dias, né? Eu vou contar para você. Uma confeiteira muito famosa lá do Brasil estava fazendo uns stories e falando que por que que as confeiteiras perdiam tanto tempo em ficarem se bicando? Por que que as confeiteiras não aproveitavam e não se juntavam, não eram amigas? Por que todo esse estrelismo e papapá? E ela falando, né? Aí ela coloca, e eu tô lá assistindo, né? Assistindo, e eu falando, nossa, aí eu mando uma mensagem pra ela, nossa, eu e a Dani aqui em Orlando, a gente criou um grupo assim, né? Falando, de repente, vem um stories com um texto falando assim: olha, eu tenho duas amigas lá em Orlando que elas criaram um grupo. Eu falei, sou eu e a Dani. Quer dizer, alguém, né? E depois eu descobri quem era, que era a Sandra, que Uhum. tem nos acompanhado, que passou a nos seguir por causa dessas lives e estava dando o nosso exemplo, meu e da Dani. Eu falei, meu, eu fui parar lá. Eu acho que a mulher, acho que ela é de Goiânia, se eu não me engano, eu acho que ela é de Goiânia. Eu fui parar lá, eu e a Dani fomos parar lá como exemplo de confeiteiras, né? De amigas, de terem a mesma profissão, morarem na mesma cidade e serem amigas e compartilharem conhecimento, dividirem. Então, assim, foi uma outra que passou, falou isso para ela. E o que ela fez? Ela postou isso. Quando ela postou isso, eu falei, gente, ela falou de mim, né? Eu aqui na minha humildade. Aí eu peguei, no dia seguinte, fiz uns stories. Gente, olha só o que aconteceu. Falaram de mim e da Dani. E eu marquei ela. De repente, ela repostou os meus stories. Eu falei, nossa, o negócio tá sério. E as coisas vão acontecendo, vão se multiplicando, porque é natural, assim, a gente vai fazendo. E aí surgiu essas lives do meio-dia que a gente tem esses bate-papos, não ensino nada, mas eu conto um pouco da minha história, da minha trajetória, dos perrengues da vida, que vida de confeiteira não é fácil, que não é só estrelismo, que a gente fica com olheira, que a gente fica suja, né? Essas coisas assim. Então, Você sabe, Angélica, eu queria agradecer, né, por você estar abrindo a tua vida, né, de uma forma assim tão genuína para nós. Então, em nome do Best Shop TV USA, eu agradeço por isso. imagina. Todos nós aqui hoje estamos ganhando um presente, É uma né? honra estar participando aqui, poder se a minha história puder incentivar uma pessoa, já valeu a pena. Você contando a sua história, eu me emocionei aqui várias vezes porque vieram vários flashes na minha cabeça. Uhum. Mas eu lembrei de uma passagem bíblica de Jó, aonde ele perdeu tudo várias vezes Sim, e sim, ele foi recompensado. Então, sim. quando eu escuto a tua história, eu vejo essa recompensa, né? E eu acho que o que você fez junto com a Dani, eu falo da Dani intimamente porque ela é a única pessoa até agora, e ela sabe disso, que eu adquiro produtos aqui. Uhum. Então, eu também sei da história de vida dela, eu a conheci de uma forma muito inusitada, e ela me chama de anjo, e eu tenho um carinho muito grande. Então, essas conexões só acontecem com pessoas que são merecedoras e com pessoas que estão ali focadas no seu dia a dia. Porque você está contando a sua batalha, Sim. você está contando as suas lutas. E nem por isso você teve raiva da humanidade, Não, você de jeito nenhum. desistiu, né? Fazer daquilo que te faz
que fez tão ruim, né? Isso aí, Roberto, os humilhados serão O exaltados. que eu costumo falar, Fernanda, e as meninas que me seguem, elas já me escutaram falar isso várias vezes. A minha parte, eu faço. E não é porque o outro fez alguma coisa mal para mim ou fez que eu vou deixar de fazer. Sabe por quê? Porque eu sei a semente que eu planto. Então eu sei os frutos que eu vou colher. Quem fez o mal é que vai colher, não sou eu, né? Então não me importa. Eu sempre fui assim, não importa. E eu vou continuar fazendo. Podem aqui fazer, não importa, porque eu vou colher o fruto daquilo que eu plantei, não do que o outro plantou errado para mim, É, entendeu? é. Esse é um problema dele, E, entendeu? e, Laranja podre sempre vai existir, Fernanda. A culpa não é minha, a culpa é dela. Então, e eu lembro de um depoimento muito bonito que foi parte do que você contou e que eu me apaixonei. Eu lembro que eu fiz uma declaração gigante lá no grupo Mães e Amigas de Orlando para você, quando você uhum. contou a sua história, que eu acho que foi o dia que você inaugurou, Isso, tá? isso. Que você inaugurou aí, e aí Sim, eu, sim. sim, enfim, tava passando lá dando uma lida. Aí eu falei, meu Deus, olha o que essa mulher passou, misericórdia. E ela tá ali na resiliência, na luta, na fé, né? Na Exato. Faz batalha parte, diária. é. E eu posso falar, porque eu venho de família de confeiteiro. Tudo que você faz com as suas mãos, você põe o seu amor, você põe a sua Exato, energia. exato, exatamente, exatamente. Então, por que maltratar um anjo que nos alimenta? Sabe assim? Mas é que as pessoas, nós todos temos a maldade dentro de nós, Ai, Fernanda. Mas cabe a cada um escolher. E também, o que eu vejo, principalmente aqui, né, em Orlando, é o seguinte: é, o outro está me incomodando. O que eu vou fazer? Eu não tenho competência para competir com o outro. Então, o que eu faço? Eu puxo o tapete. Já aconteceu tanta coisa. É assim, é que eu não contei um terço da missa, tá? Não contei. Mas já, tipo assim, quando eu tirei minhas primeiras férias, é, a concorrência foi em todos os meus clientes falando que eu não tinha tirado férias, que eu tinha falido, que eu tinha fugido, que eu tinha ido embora para pegar os meus clientes comerciais. Sim, sim. Então, assim, já tanta coisa, mas assim, não prevalece. O é isso aí. mal, o mal nunca prevalece. Não, não. Então, podem tentar me derrubar, podem tentar me difamar, podem tentar fazer o que. Eu sei, o que eu cheguei à conclusão é que eu sei quem eu sou. Ninguém pode me chamar de soberba, porque eu sou soberba. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu faço com amor, eu sei que a semente que eu planto. Então, quando essas coisas acontecem, eu vou para Deus, né, e falo assim: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Tipo, eu brigo com ele, né? Por que isso está acontecendo comigo, Pai? Pelo amor de Deus, eu não mereço isso, né? Eu vou lá e Deus fala assim: minha filha, não se preocupa. Eu sei a semente que você está plantando. Vai, segue, não olha para essas coisas. É lógico, eu sou humana, né? Quando essas coisas acontecem, eu caio, eu choro, eu me desespero, eu falo, eu fico revoltada. Mas depois, na hora, né? Sou humana, eu vou, faço. Mas, Claro, não, claro. mas depois eu falo, quer saber? Eu já caí tantas vezes. Bora levantar, Angélica. Bora levantar, Levanta, Angélica. sacode a poeira, dá a volta por cima, porque eu sou brasileira e não desisto nunca. Exatamente, Para! exatamente. E eu vou falar para você, quando aconteceu essa questão da pandemia, o primeiro dia que foi falado, vai fechar tudo, Fernanda me deu um desespero. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu com essa loja nova, com funcionários para poder pagar salário, porque aí não era só mais eu, né? Agora eu tenho gente que depende de mim. E eu falei, meu Pois Deus é. do céu, o que eu vou fazer? Eu não posso, pelo amor de Deus, eu preciso. Me deu um desespero. O Renato, meu marido, calma. Tipo assim, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa.
Então eu comecei a me reinventar, coisas que eu não fazia, eu passei a fazer, eu busquei jeito, e eu falo muito com a Dani, Dani, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Então, sabe, bolei cardápios diferentes, bolei coisas diferentes. Tudo que você possa imaginar, eu fiz para poder sobreviver. A Dani é a sua parceira na vida. Na vida, sim. Eu e ela, a gente se fala todo dia. Às vezes os maridos até brincam, porque a gente se chama de marida, né? Porque a gente tem uma sociedade, assim, sabe? O pessoal tá pedindo uma live com vocês. Eu vou ter que fazer. Produção, anota aí. Quando isso, passar o tá. Covid, nós vamos fazer lá no nosso estúdio uma live. E Não, a gente pode até combinar, se você quiser, a gente pode combinar um dia. Eu e Dani junto aqui, eu e Dani junto aqui. Eu e ela, a gente já se juntou, a gente junta e faz, não tem problema. Eu vou amar, porque eu acho que vocês dão um exemplo muito bonito, independente da... Eu acho que toda a parte triste, né? Vamos dizer assim, toda a história triste, ela tem uma coisa fantástica. Para mim, quando eu vejo você e a Dani sempre juntas trabalhando, executando, porque a Dani ela fala de você com muito respeito. E eu sei também, porque eu amo seguir, comer a comida da Dani, às vezes a gente conversa, fala de algumas histórias, mas enfim, eu sei que vocês ajudam muitas pessoas, e não são só as confeiteiras. Eu sei que vocês têm um ciclo do bem com pessoas que têm sonho de ter uma festa, que têm sonho de ter um bolo, de ter um casamento, e vocês duas vão lá e faz acontecer, né? Então, eu queria deixar uma mensagem, e essa live vai estar lá no nosso YouTube, então as pessoas vão poder acessar. Eu acho que a mensagem que fica hoje dessa live não é só a sua história de resiliência e fé. Eu acho que é a história de que o concorrente inteligente, ele se une. Porque é o que você falou. Você tem habilidades que a Dani não tem. A Dani tem habilidades que você não tem. Então, vocês juntas... E não só isso, a assinatura de cada uma é diferente. Exato! Não tem como. É muito pessoal, né? O trabalho de confeitaria é muito personalizado, Exato. É muito íntimo, vamos dizer assim. Então, o que vocês fazem aqui na região de Orlando, eu sei que está se propagando aí pela Central Flórida, e eu acho lindo. Uma salva de palmas para vocês que estão espalhando isso, e graças a Deus que tem Covid, porque vocês se reinventaram de novo. Estão usando a tecnologia a seu favor, a favor do que vocês têm de melhor. Então, tem aqui as pessoas de Portugal, as pessoas da Itália, as pessoas do Brasil, que talvez não teriam a chance de estar com vocês, pessoalmente falando, mas graças à tecnologia, elas estão podendo, gente, vivenciar, elas estão podendo aprender com vocês coisas que elas vão poder ter o ganha-pão delas. Exato. Então, isso é igual Mastercard, minha filha. Não tem preço. Não tem preço. Mas você sabe que a minha história da Dani começou numa coisa muito engraçada. Porque tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Porque falaram para a Dani que, na época, a Dani não fazia bolos decorados, né? Então, falaram para Dani, se um dia você precisar de um bolo decorado, nunca pegue com a Angélica. E fizeram a minha caveira para ela. Então, a Dani ficou meio receosa de chegar perto da Angélica, porque ela era nova na cidade, ela não sabia nada. E aí teve uma reunião de empresárias aqui, e a Dani estava lá. E e engraçado que nessa reunião de empresárias tinha também uma outra pessoa, porque houve não sei se você chegou a ver, mas houve um bochicho, porque alguém resolveu começar a fazer bolo aqui na cidade e colocou o nome da empresa de Angélica. Entendeu? Você lembra dessa história? Sei do que está falando. Então, e aí... então a pessoa queria pegar carona no nome, entendeu? Mas tudo bem. Não prevaleceu, porque não está na cidade, não está fazendo, né? Então, aí, nessa reunião, a Dani já sabia dessa história e tal. E
a Dani estava lá, cada uma se apresentou, né? E no final da reunião, eu fui atrás da Dani, porque eu sabia que a Dani estava com o pé atrás. Eu fui atrás da Dani, eu falei, oi Dani, prazer, eu sou a Angélica, assim, assim, assado, não sei o quê, tá, tá, tá. Se você precisar de alguma coisa, eu tô à sua disposição. E aí a gente sentou para conversar e ela falava, nossa, você é completamente diferente daquilo que passaram para mim. Puxa, que bom que a gente teve essa oportunidade de conversar e eu te conhecer de verdade. E aí a gente foi, daquele dia em diante, a gente foi crescendo o nosso relacionamento, acho que isso já tem uns 3 anos, a gente foi crescendo o nosso relacionamento, a gente nunca deixou de se falar e a gente sempre se ajudando. Eu precisava de uma dica, ela me dava, eu dava uma dica para ela e assim foi. Tanto é que ela foi a pessoa que casou para esse projeto de confeiteiras na cidade, entendeu? Então, e você foi para Nova York com ela, que eu sei. Fui, porque ela foi participar de um concurso de bolo, e ela estava muito nervosa, ela falou, ai meu Deus, eu vou. Eu falei assim, Dani, eu vou para te apoiar. Eu vou... Confeiteiras, parênteses no que a Angélica está falando, seguidores, pessoas que estão aqui, vocês prestaram atenção? Ela foi concorrer e eu fui lá apoiar. A Over the Moon Paris foi concorrer a um prêmio em Nova York. Ok? Fica a dica. Ela foi concorrer a um prêmio. E quem foi com ela para dar apoio foram 2 do ramo da alimentação. Eu e a Rafa. E foi a Angélica, que está aqui hoje na nossa live. Então, meu Deus do céu. A gente foi dar todo o apoio, todo o suporte para ela. Fomos... Não, e ainda, olha, a gente, olha só o que a gente conseguiu. Esse meu primo que é meu anjo, ele tem um apartamento lá em Nova York. E eu liguei pro primo e falei assim, primo, você libera o apartamento para nós? O primo falou, libero. E aí a gente foi, ó, na faixa. Que delícia. Angélica, eu quero, olha, falta aqui 5 minutinhos. Você é expert, você sabe. Sim. Eu quero, assim, agradecer imensamente esse tempo, esse seu testemunho de vida. Obrigada você pela oportunidade. Esse testemunho de vida. E eu quero, sim, fazer uma live com você e com a Dani. Ai, vai ser ótimo, vai ser ótimo. O diretor, anota aí, diretor. A Lorraine tá falando assim, eu quero um primo assim. Esse primo é um anjo na minha vida, gente. É um anjo. Pergunta se ele tá adotando prima. Não, ele acabou de adotar uma. Aí, ó. Olha lá, a Priscila falou, a Lorraine falou, eu também quero um primo assim. Vocês estão demais. Eu quero que todo mundo pegue esse testemunho de vida, de fé e perseverança. E que a gente está saindo dessa live com uma lição de vida. Em termos profissionais, pessoais, né? E de fé. Né? De fé, eu sei, eu não posso ficar falando isso no programa, enfim, porque o programa não é de política, não é de religião, mas de fé. Né? Eu quero muito deixar essa mensagem. Eu quero aproveitar também para dizer que nós, do Best Shop TV USA, estamos aqui à disposição da sua equipe, da Dani, a gente está falando muito da Dani, mas tantas outras. A Rafa acabou de confirmar que vai fazer a entrevista com a gente também. Ai, que legal! E eu tô amando, porque o Best Shop TV USA só tá pegando gente high level, só, né? Top de linha. E eu acho que a proposta do programa é esse mesmo. Então, que vocês, por favor, assinem o nosso canal, divulguem, porque o Best Shop TV USA, ele tá aqui para isso. Ele tá aqui para promover produtos, serviços e marcas no mundo inteiro, desde que você fale a língua portuguesa. Então, fica o meu convite para você divulgar o seu produto, a sua marca, e por que não vocês fazerem um programa, né, diretor? Um programa de culinária. Já pensou? Uhul! Já pensou ter uma pauta de culinária? Eu vou amar. Eu também. Olha, eu já até preparei aqui, ó. Meu marido até preparou meu espaço aqui, ó. Já botou a batedeira aqui. Já tô toda tecnológica aqui, ó. Só para eu dar minhas lives, meus cursos, num lugar bem bonitinho. Parabéns por ter se reinventado. Obrigada. Parabéns por ser esse ícone. Parabéns por ser a pessoa que você é.
Eu estou muito feliz, eu quero agradecer imensamente por você estar... Ó, o diretor falou, fechado. Fechou. Vai ter programa. Vai ter Opa! pauta de programa de culinária. Yeah! Vamos detonar, vai ser muito Vamos bom. tirar todo mundo do regime. Todo mundo. E fica meu beijo, meu abraço. Obrigada. Saiba que você está nas minhas orações. Obrigada, Dani também. obrigada, Sou fã de obrigada. carteirinha da Dani. Também E, sou. não é? E também fica sou. aqui a nossa mensagem, muita gente mandando. Priscila, obrigada por participar. Débora, Lorraine, o Jorge, a Dani, a Patrícia, muito obrigada. Priscila, obrigada por estar aqui. Eu tô vendo que as minhas meninas, Joselma, Lena, estão todas aí, a Patrícia. Todas. Eu estou muito feliz. Muito obrigada, pessoal. E não deixem de registrar o like de vocês, fazerem um registro lá no YouTube, que é o nosso canal, Best Shop TV USA. E lá logo mais vai estar a entrevista da Angélica na íntegra. Ai, que legal. Pra gente registrar esse momento, porque foi fantástico. Eu não Obrigada, tenho obrigada. De Manaus. A Ana de Manaus. A Ana, ela é assídua. A Angélica saiu, o Dani saiu online, pronto, ela tá lá. Ai, gente, olha, que a corrente do bem prevaleça. Amém, que a corrente amém. do amor vença e que a maturidade no que a gente chama de concorrência, porque a gente pode falar que é concorrência. Concorrência é saudável, gente. Não, mas concorrência é saudável. Eu acho que parceiras. Sim. Temos que ser sempre. A Gigi faz parte do meu grupo da The Girls. E que fique a nossa lição de vida. Não esqueça do que eu te falei, que Deus vai fazer da sua vida pelo que você tem feito. Já está fazendo. Entendeu? Aqui Amém. É bênção. É vida de bênção. Então fica meu beijo, meu muito obrigada. Nos assistam obrigada. Lá no YouTube. Se cadastrem aí nas nossas redes sociais, porque a gente vai ter o maior prazer de receber seus seguidores. E obrigada. Coach, agora fica pro coach, eu não comi o bolo. Eu nem sei como cresceu, porque o meu bolo nunca cresce. Eu preciso te dar umas aulinhas, tá? Super que eu vou, minha filha. Eu já tenho até avental. Aqui pra você. Eu vi que você veio de avental, Um beijo, Angélica. Beijo. Fica com Deus. Obrigada, Bom viu, querida? trabalho, Obrigada sucesso, pela oportunidade. Gostosuras e travessuras sempre. É o que eu desejo. Amém. Obrigada. A gente vai se despedindo. Upside down. Tchau. Até quinta-feira.